O momento político-administrativo do país realmente é muito grave, as consequências, todo mundo quer uma mudança imediata, ainda mais no ano eleitoral, com eleição presidencial. Pois bem, o combate à corrupção é a prioridade da população brasileira. Realmente o que aconteceu nos últimos tempos, em termos de corrupção no país, altamente decepcionante. Pois bem, ele vem aí, procurador da Operação Lava Jato no combate à corrupção no país. Deltan Dallagnol estará em Marília nesta quinta-feira para proferir palestra exatamente sobre esse tema, o combate à corrupção, ele que estará proferindo, convidado que foi pela Unimar, a Universidade de Marília. E os convites já estão esgotados, tamanha a procura, tamanho o interesse da população com relação a esse tema, ainda mais com um procurador da República. Mas Deltan Dallagnol tem percorrido o país e falado sobre esse tema que tem realmente preocupado a todos no país: o combate à corrupção. Atentem. Um tempo atrás, numa viagem de avião, eu sentei confortavelmente numa poltrona da classe econômica e uma senhorinha se sentou do meu lado. Ela se virou para mim toda simpática e perguntou: "Você não é o menino da Lava Jato?" Muitas pessoas nos param na rua para dizer: "Não desistam, vocês nos representam, perseverem." E essa senhorinha simpática virou sorrindo para mim e disse: "Ah, meu filho, isso aí não vai dar certo." Ela me fez lembrar daquela hiena Hard dos desenhos animados. Você lembra? O que mesmo que ela falava? Ó céus, vida, ó azar, isso não vai dar certo. Você conhece alguém assim, que perdeu as esperanças, que acredita que o Brasil não tem jeito? É possível nós vencermos a desesperança e nós derrotarmos a grande corrupção impregnada nas nossas instituições. Mas isso depende de nós. Nós podemos reduzir o sofrimento humano causado pela corrupção, mortes em estradas ruins, desigualdade de oportunidades, falta de segurança pública, escolas péssimas, doenças causadas por falta de água tratada e de esgoto, aflição em filas de hospitais e tantos outros problemas. Lutar contra a corrupção é uma questão de justiça social, de compaixão e de realização de direitos humanos. Por isso, hoje nós vamos falar sobre sonhar, perseverar e ousar na luta contra a corrupção no Brasil. Bom, eu vou começar pelo sonho. Quando eu saía da faculdade, há 15 anos atrás, eu tinha um sonho de um Brasil melhor. Mas mais do que isso, eu queria contribuir para ele. O caminho que eu encontrei para isso foi a carreira de procurador da República. Meu objetivo era, nos casos criminais, alcançar a justiça e, com isso, ajudar a evitar a roubalheira e recuperar o dinheiro desviado. Em 2004, eu tive o meu primeiro grande caso de corrupção. Identificamos mais de 70 funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O dinheiro dos salários era desviado pelo esquema. Passados mais de 13 anos, adivinhem o que aconteceu? Nenhuma pessoa foi punida e nenhum centavo foi recuperado. Um ano depois, em 2005, eu passei a trabalhar no caso Banestado. Acusamos mais de 680 pessoas por crimes graves. Sabem quantas foram presas? Pouco mais de 10. Tá aí, realmente uma palestra muito esperada, ele que é um dos procuradores da Operação Lava Jato, do combate à corrupção, que realmente tem envergonhado a população brasileira e tem que começar a envergonhar a classe política nacional, ainda mais num ano de eleição presidencial. Mas a luta continua. Bem, Marília sediando um evento muito importante, a Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, continua realizando seus eventos visando trazer a integração educacional, cultural, não apenas com o Brasil, mas com o mundo. E agora com
com o mundo, realizando o Festival de Cinema Nórdico. Estamos recebendo aqui 2 convidados que vêm para o evento. Estamos recebendo Peter Johansson, vice-cônsul da Suécia em São Paulo, e Arko Wikström, ele que é coordenador de Educação e Ciência da Embaixada da Finlândia em Brasília. Os nossos convidados. Começamos com o sueco. Peter, boa noite, Peter. Minha voz, mas infelizmente eu acho que é tanto ar limpo, né, que a gente respira vindo para o interior. Eu fico continuamente em São Paulo, então teve um certo efeito hoje na minha voz, mas espero que dê para compreender. Essa integração, importante a integração educacional, cultural, no caso agora com os países nórdicos, no caso aqui 2 representantes da Suécia, da Finlândia, é o Brasil que realmente precisa evoluir na educação e na cultura, e a Unesp está dando um grande exemplo. A importância, Peter, exatamente para essa integração Brasil-países nórdicos. Exatamente. Na verdade, é uma semana nórdica, não só de cultura, mas visa também a gente conhecer um pouco mais do comércio, né, das relações que já tem aqui na região de Marília. Então, não é simplesmente os países nórdicos vindo para cá ensinando como nós funcionamos, mas sim de conhecer também como o que Marília como cidade tem como oferecer. Então, a minha palestra foi mais focada nessas relações bilaterais, né, entre o Brasil e a Suécia. O Jarko foca mais na área de educação, e junto com isso trouxemos também uma mostra de filmes, né, para compactar nesse sentido a Semana Nórdica, pela primeira vez inédita, não só em Marília, mas no Brasil como um todo. O que o senhor abordou na sua palestra, fazendo um resumo: Brasil-Suécia. As relações Brasil-Suécia são de fato de longa data. Começaram, né, as relações diplomáticas em 1826, então tem um bom tempo já. As relações comerciais também começaram bem cedo. Já em 1913, a primeira empresa sueca veio para o Brasil, a SKF, né, que está instalada em Cajamar, fabricante de rolamentos. Em 1924 veio a Ericsson, né, da área de telecomunicações, se instalou na cidade de São José dos Campos. Então, e hoje em dia essas relações entram numa nova fase, com a aquisição dos caças Gripen, né, pelo Brasil, e não é só uma aquisição de uma nova tecnologia que a Suécia está oferecendo, mas a Suécia está oferecendo, na verdade, transferência de tecnologia para o Brasil. Então, cocriação. A imagem da Suécia aqui no Brasil para os brasileiros realmente é de um país com uma máxima qualidade de vida, um país de primeiro mundo. E do Brasil, lá na Suécia, tirando o futebol, Peter, o futebol não vale. Bom, é uma pergunta difícil, né? Eu sou suspeito a falar, porque na verdade eu estou já no meu segundo período aqui no Brasil, já fiquei somando 12 anos, então a minha percepção é bem positiva. Lá fora, eu diria que o conhecimento ainda do Brasil fora de São Paulo, fora do Rio de Janeiro, é limitado. Então isso faz parte do nosso trabalho, por isso que estamos em Marília também, para podermos captar as informações do que essa região tem a oferecer, para também transmitirmos, né, em nossos países, porque de fato ainda é um pouco daquela imagem padrão, samba, futebol, praia, cidades grandes, São Paulo, violência. Então isso precisa ser mudado, porque o Brasil é de fato um mercado, né, extremamente interessante também para as empresas suecas. Bem, agora o futebol. Será que na próxima fase da Copa teremos Brasil e Suécia? Pode acontecer, hein, Peter?
Pode acontecer. Eu dou graças a Deus por estar aqui hoje, porque ainda posso, com alguma postura, né, estar falando da Suécia na Copa. Graças a Deus jogamos bem, né, no primeiro jogo. Agora vem um desafio enorme, né, com a Alemanha. Eu acho que se sairmos com 0-0, empatando com a Alemanha, quem sabe, né, a Suécia não encontra novamente, né, o Brasil mais para frente numa Copa do Mundo. Né, já encontramos em 1958, né, em Estocolmo, primeira Copa do Brasil. Então acho que, né, deveria estar na hora de acontecer de novo. Muito bem. Lembrando que a Unimar, a Universidade de Marília, como sempre, também participando como parceira nesse encontro, um encontro realmente de peso, é o papel da universidade. Jarkko Wikström, ele é da Finlândia, coordenador de Educação e Ciência, embaixada da Finlândia no Brasil. Boa noite. Boa noite. Naquela câmera. Prazer. Prazer. O objetivo, a participação também da Finlândia, a importância nesse evento. Jarkko. Da mesma forma como o Peter já colocou, estamos aqui para representar todos os países nórdicos, numa iniciativa original, trazendo então representantes das nossas representações diplomáticas. Suécia concentrando na área empresarial, e eu sou encarregado de cooperação educacional científica. Então a minha programação é feita de visitas escolares e construção de futuras parcerias entre universidades da região de Marília e as escolas com as finlandesas. Já conhecia Marília, a região? Marília não conhecia, mas na realidade o meu primeiro contato com o Brasil foi no interior de São Paulo. Então lá, muito tempo atrás, eu fiz intercâmbio, foi aqui numa cidade vizinha. Gostou, inclusive, da Unimar, a Universidade de Marília? Gostei, sim. É surpreendente como tem instituições de qualidade aqui no interior de São Paulo. Futuras parceiras bem interessantes para nossas instituições finlandesas. E a Unesp, é claro, a Universidade do Estado de São Paulo. Como tem sido já essa parceria Brasil-Finlândia, Finlândia-Brasil? Essas parcerias são de longa data. Tem cooperação científica tradicional já de décadas atrás, áreas de florestal, papel celulose, na área empresarial e cada vez mais na área de pedagogia, formação de professores, depois da fama que Finlândia ganhou numa avaliação internacional e começou a interessar aqui no Brasil. Então, tem relações bastante ativas nesse sentido, várias visitas anuais aqui no Brasil e vice-versa, instituições brasileiras visitando Finlândia e criando parcerias e cooperações, inclusive com o Ministério de Educação do Brasil. Ou seja, na Finlândia a educação é prioridade mesmo e com qualidade. Na Finlândia, a educação é prioridade mesmo. E até da nossa representação, presença do governo aqui no Brasil, educação é um dos assuntos de prioridade. Bem, toda vez que o Brasil tem avaliação na área educacional, tem ficado numa posição ruim. A Finlândia tem acompanhado tudo isso para tentar, com essa parceria, melhorar o nível de educação aqui no Brasil. Você comenta. Temos acompanhado, sim, faz parte do nosso trabalho também. Eu quero ressaltar que no Brasil é feito muito trabalho bom e sério nessa área também. Tem centros de excelência, tem várias ilhas que parecem viver em realidade paralela, com tudo perfeito, tudo funcionando. O que o Brasil ainda não tem, pela escala mesmo, é um sistema de conseguir replicar e multiplicar toda essa qualidade que já existe no Brasil. E nós temos tentado, sim, nesses projetos, em cooperação, criar um sistema de formação de professores, sistema brasileiro que dê para replicar a qualidade para o Brasil todo. E lá fora, como que é da Finlândia a população finlandesa em relação ao Brasil? Tirando o futebol e tirando também a Fórmula 1, porque a Finlândia é destaque também nos últimos tempos da Fórmula 1. E aí, o Brasil lá fora?
O Brasil é conhecida pela diversidade, pela riqueza de música e, claro, como destino de turismo quase que favorito de todo mundo. O trópico, o clima, a amizade, a habilidade de acolher todos os turistas aqui e nos chamar a atenção lá na Finlândia. Muito bem, realmente um evento importante, Marília sediar o evento, parabéns à Unesp, parabéns também pela parceria com a Unimar, a Universidade de Marília. Como eles colocaram, é importante realmente valorizar essa parceria educacional, cultural e empresarial. Todo mundo sabe por quê. Suécia, Finlândia, países nórdicos, países de primeiro mundo. O Brasil tem potencial para crescer e crescer realmente com grande destaque, mas precisa melhorar nos mais diversos aspectos. A gente já deu o destaque no início do bloco, o combate à corrupção. Vem aí o Procurador da República contra a Corrupção fazer palestra da Unimar nesta quinta-feira. E é claro, só com educação esse país vai chegar ao lugar que merece. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Menin Engenharia e goleada de prêmios Taust. Cadastre-se no site e participe. Taust faz toda a diferença.